Olhando para a situação em que se encontra o nosso planeta e refletindo sobre a condição humana desde seus primórdios, nosso isolamento em relação a outros seres do universo, a dificuldade que o homem encontra para evoluir, o mínimo que seja, chegamos à percepção de que estamos, de fato, numa espécie de quarentena. Isso aqui parece uma prisão, às vezes um manicômio mesmo. Platão já intuiu essa verdade e deixou para a posteridade em sua Alegoria da Caverna, que tantos estudam, mas não entendem o verdadeiro significado. A alegoria descreve homens vivendo numa caverna subterrânea que se abre para a luz por meio de uma galeria, uma fenda. Os moradores desta caverna vivem presos desde a infância e só conseguem observar as sombras dos objetos que passam do lado de fora, projetadas no fundo cavernoso, como se fosse uma TV. Essa projeção se dá devido à luz do sol fora da caverna e dos clarões de uma fogueira dentro dela, fazendo com que os prisioneiros tomem as sombras por realidade. E de fato, para esses prisioneiros, essas sombras são a única realidade que eles conhecem. Elas são a sua verdade. E não é difícil imaginar essa cena na caverna. É muito parecida com aquelas encenações teatrais em que se usa a projeção de sombra por meio de tecido branco. A partir disso, Platão descreve a libertação de um desses prisioneiros. Este reconhece o engano em que permaneceu durante tanto tempo, descobrindo a encenação a que estava encerrado, e saindo da prisão, começa a contemplar a verdadeira realidade existente do lado de fora. Aos poucos, aquele que fora habituado às sombras vai podendo olhar o mundo real. Primeiramente, ele olha para as coisas que refletem a luz, a fim de não prejudicar os seus olhos, para em seguida olhar diretamente para o sol, fonte de toda a luz e realidade. Este liberto, levado pelo desejo de retribuir ao cosmos a dádiva que lhe foi proporcionada por essa libertação, volta para o mundo das sombras, a caverna, para instruir seus companheiros. Alguns entenderão sua atitude, mas irão preferir continuar, por preguiça ou por medo, a viver dentro da caverna escura. Poucos o seguirão até o mundo real e verdadeiro, e muitos irão querer matá-lo e até dirão: como ousas, homem destemido, perturbar a nossa paz e nosso sossego? Que triste destino o destes prisioneiros, como vítimas que não têm consciência, pois vivem na ilusão. Eles não têm nenhum ponto de referência senão as sombras que divisam no fundo de seu covil. Isso equivale a dizer que os seres humanos comuns, que não pensam e vivem somente pelas crenças, mal chegam a ser superiores aos primatas. Segundo Platão, ao subordinar sua vida à simples satisfação material, o ser humano não pode sair do reino das trevas e, longe de emancipá-lo, a vida em comunidade o encerra cada vez mais nele. Para se libertar, só existe uma saída: sair da caverna, o que implica em dar as costas à multidão, dar as costas ao pensamento massificado, rever as crenças das quais se estava encerrado durante tanto tempo, mudar o foco da luneta mental. Uma outra verdade que Platão nos deixou em seus escritos foi a de que a criação do mundo material. Segundo ele, quem criou o mundo que vemos não foi um ser todo-poderoso, mas um demiurgo, um Deus menor, que utilizou as emanações da fonte de tudo que é, o todo, para criar holograficamente uma cópia, mal feita por sinal, do mundo perfeito emanado pela fonte primordial de tudo que é, o todo. O interessante é que os antigos gnósticos também afirmavam algo parecido com isso. Segundo o pesquisador Kurt Rudolph, um núcleo central do ensinamento gnóstico nos ensina que algo está desesperadamente errado com o universo. Desta forma, os escritos gnósticos tentaram delinear os meios de explicar esta falha cósmica e corrigir a situação. Segundo os gnósticos, o universo
tal como nós o sentimos e percebemos, não é bom e nem foi criado por um Deus Todo-Poderoso. Em vez disso, um Deus menor ou demiurgo moldou o mundo por conta própria. Mas no fundo, não era isso que Platão pregava. Ele sabia, por meio de suas pesquisas nas escolas de sabedoria, que não há um Deus pessoal, como se fosse um homem maior, que vai criando e moldando as coisas com sua mão, como uma criança faz com massinha de modelar. Ele sabia, como nós da linhagem também sabemos, que as coisas surgiriam emanadas da fonte de tudo que é, o todo, incognoscível, luz emanante para tudo, e que tudo o que sai dela está impregnado de consciência, mente, psique, vibração e energia. Existiu uma cadeia de seres que emanaram da fonte de tudo o que é. Essas emanações, elas vão ganhando vida e se multiplicando ao longo dos aeons. Assim sendo, alguns seres conscientes vão se multiplicando e formando grupos aglomerados, como universos, galáxias, sistemas solares e planetas. Para que você possa observar e entender um pouco melhor dessa ideia, eu vou rodar a vinheta de abertura do nosso programa e volto para elucidar um pouco mais sobre esse assunto no nosso segundo bloco. Não saia daí, o Despertar dos Deuses volta já já. Definição de quarentena: um prazo que deve ser observado para que cesse qualquer proibição. Estamos de volta para o segundo bloco. Sendo estes seres de uma esfera mais alta que a dos mortais comuns, são espíritos, mais energia do que matéria. Seus corpos muitas vezes acabam sendo os astros do espaço sideral que eles mesmos formam a partir da fonte primordial. O centro das galáxias tem seres que as formam e as sustentam. Os sistemas solares têm os seus mordomos universais, bem como os planetas. O demiurgo de que fala Platão é um desses seres que criou e formou este quadrante do universo em nossa galáxia. Simplesmente houve uma interpretação errônea de fatos ocorridos no passado. Estes seres vão criando, aprendendo e aperfeiçoando os mundos conforme as N possibilidades do todo mental. É claro que existem erros no processo, como tudo. Ao nosso entendimento, esses erros nem seriam calculados, porque no todo da questão seriam mínimos. O sistema cibernético do conjunto todo se auto-organiza e transcendem os erros, tornando-os aprendizados para a utilização do todo mental. O Evangelho de Filipe, encontrado em Nag Hammadi, está bem próximo desta verdade quando diz que o mundo surgiu através de um erro, pois quem o projetou queria criá-lo imperecível e imortal. Contudo, ele continuou aquém de alcançar o seu desejo. Alguns planetas, como a Terra, por exemplo, são planetas de cultivo, de experiências de forma de vida, de culturas diversas, entre outras coisas. Planetas onde a diversidade impera são planetas necessários para forjarem seus deuses eficientes, que serão muito úteis no conjunto final. Uma criança, por exemplo, criada numa vida muito fácil, dificilmente terá fibra para enfrentar os problemas da vida adulta. Como o homem pode pensar que os seres excelsos que cuidam deste universo formariam sucessores fracos,
acostumados a uma vida cheia de facilidades. Não. O homem forte é forjado em situações exigentes, como a da Terra, por exemplo, aqui. Como os seres do universo participam da lei do livre-arbítrio, algumas vezes os deuses criadores acabam seguindo seus próprios projetos separados do conjunto total. É o que ocorreu com um desses seres, no espaço galáctico em que vivemos. Resolveram fazer algumas experiências fora do esquema cósmico, o que redundou no abaixamento de vibrações deste quadrante universal. Ocorre que o ser considerado como príncipe deste mundo e situado no planeta Terra acabou se unindo a este e outros seres que fizeram as experiências fora do esquema cósmico em seus projetos, permitindo que outros seres se desviassem mais do que o permitido em planetas deste quadrante, principalmente os de cultivo, como a Terra. Esta ocorrência diminuiu a vibração e favoreceu o desvio de seres de Sírius B, que vieram para a Terra e causaram, por sua vez, o desvio de muitos terráqueos. Lembrando a verdade hermética de que o todo é mente, o universo é mental. Digo que este ser, criador deste quadrante, considerado arconte demiurgo, que ficará depois conhecido como Javé ou Jeová, simplesmente pegou a emanação, criação, como semente já existente e colocou-a numa linha paralela a partir deste mental, fazendo-a ficar separada do todo maior, conseguindo prender neste quadrante os espíritos curiosos de novas experiências. Mas como o todo mental é um conjunto cibernético, medidas foram tomadas para a autorregulagem do organismo maior. Os seres excelsos de Sírius A colocaram uma bolha de energia vibracional ao redor desta realidade paralela, a 3D, ficando esta realidade como uma região de quarentena, a fim de proteger os mundos mais próximos de anomalias que possam surgir a partir desta realidade. Essa bolha foi colocada logo após a grande catástrofe, já comentada em outros programas, também como medida cósmica de reajuste. No que concerne ao sistema solar, a manutenção desta bolha tem a ver com as revoluções do planeta Júpiter. É só o que posso dizer no momento. Assim sendo, a prisão começa pelo mental, mas a libertação também se processa no mental. Esta é a melhor saída que o mantém. Aliás, a única. A quarentena nos faz ficar isolados de outras civilizações do universo, tirando os seres excelsos que, embora podendo fazer, como raramente penetram nessa dimensão por causa da energia necessária para tal, nenhuma outra civilização pode vir aqui sem a devida autorização do comando maior do quadrante. Alguns seres sinistros de Sírius B, que são vistos por vezes como os Greys, por exemplo, lembrando que nem todo Grey é ruim, são os que ficaram presos na quarentena igualmente aos humanos, embora fiquem na quarta dimensão inferior. Mesmo que tentem, não conseguem sair. E ainda, para agravar essa situação, estão afetados por uma doença chamada por pranogénia ou progéria, uma doença degenerativa que leva ao envelhecimento. Por isso, tentam a todo custo formar híbridos com os humanos para darem continuidade à sua espécie. Em momentos de transição cósmica e planetária, como aqui estamos penetrando agora, as dimensões ficam mais rarefeitas e começam a se interpenetrar umas nas outras. Pessoas e objetos começam a se assumir do nada, bem como começam a aparecer pessoas e objetos estranhos em nosso ambiente e dimensão. Um bom exemplo do que estou falando se dá pelas pessoas desaparecidas, em sua grande maioria descartando todas as possibilidades de sequestro, morte, tráfico de órgãos humanos, enfim, tirando todas essas possibilidades que se enquadram no plano terrestre e as práticas errôneas dos seres humanos. Uma boa parte das pessoas desaparecidas são abduzidas, a convite ou não, convidadas a transporem de plano dimensional com o corpo físico, por algum motivo especial que
o ser tenha e atraia interesses dos abdutores ou simplesmente são usadas como cobaias para estudos de suas novas tecnologias. Embora a prática da abdução sem o consentimento do abduzido tenha sido proibida desde 2012, quando se iniciou a fase de transição planetária aqui na Terra, pois até então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, só estavam planejando como seria e quais as possibilidades de transição para essa dimensão no planeta Terra. Igualmente vai ficando cada vez mais fácil para os seres excelsos transitarem por nossa dimensão. É também por meio de portais entre os mundos que muitos seres com a forma reptiliana penetram em nossa dimensão. Estes seres geralmente se acoplam ao campo energético de algumas pessoas que vibram por igual a eles e quando querem influenciá-las mentalmente. Tanto que pessoas clarividentes conseguem enxergar estes seres acoplados, que leva muitos a pensar que essas pessoas se transformaram em répteis. Enquanto ocorre tudo isso, os homens que se colocaram como servos dos deuses sinistros, alguns sem saberem e outros de forma consciente, procuram usufruir dos recursos do planeta egoisticamente como uma espécie de gafanhoto. Por meio do sistema financeiro, exaurem as energias dos mortais comuns, a fim de que jamais consigam sair das tais teias contra eles erguidas. Usam a mídia, a cultura, a política e as diversões a fim de manterem todos ignorantes e superocupados. Exemplo, preste atenção no mercado fonográfico que tem se instaurado ultimamente. São músicas cheias de mensagens subliminares e impregnadas de energias que induzem os seres humanos mais influenciáveis a se desviarem da luz e do amor, e podem ter certeza de que muitos seguem por esse caminho. Vocês lembram do mote romano que diz pão e circo? Então, hoje isso ocorre de forma muito mais acentuada, mas somente com o circo, visto que o pão cada um tem que ganhar o seu. Embora percebamos que nos últimos anos, desde que começou a transição planetária, a consciência tem aumentado no plano terrestre, sim, há ainda muito a ser feito, mas já percebemos a diferença. Isso já é o princípio da quinta dimensão se acoplando à terceira dimensão, para breve fazer a substituição de padrões energéticos. Segundo os entendidos em ciclos e profecias antigas, logo iremos passar por uma avaliação espiritual, mental e moral, que é a última prova para a humanidade deste ciclo, a fim de verificar o seu atual estado evolutivo. Afirmam que sairemos da terceira dimensão e iremos para a quinta dimensão, já que somos seres de quarta dimensão, manifestos em terceira dimensão. Quer dizer, não todos, infelizmente. O mesmo que ocorreu com os exilados de Sirius B e Capella, ocorrerá com os terráqueos, que não conseguirem o mínimo de evolução e vibração energética exigida para uma civilização cósmica em quinta dimensão. Para que vocês entendam melhor, nosso planeta Terra rotacionava em uma velocidade de 1.500 km por hora. Segundo a nossa física, velocidade gera energia. Lembra como conseguimos energia para acender uma lâmpada ou uma cidade? Através de correntes de água, passando por enormes bobinas, fazendo-as girar em uma velocidade impressionante e gerando pelo atrito energia. É exatamente o que se passa na Terra. O nosso planeta rotacionava a 1.500 km por hora. Desde que a transição no planeta começou, a Terra está assumindo aos poucos uma nova velocidade. Uma nova energia ocupará todo o globo, interagindo diretamente com tudo o que está dentro dele, inclusive nós. Há algumas possibilidades da Terra chegar a 3.000 km por hora. Isso mudará completamente a energia dos corpos físicos. Se não estivermos vibrando na mesma frequência que a Terra para que possamos permanecer no plano terrestre, só que na quinta dimensão, teremos que desencarnar destes corpos físicos e migrarmos em alma, energia, espírito, como queira chamar, para outros mundos que têm a mesma frequência, compatível com aqueles que não conseguiram a nova vibração.
além do processo evolutivo e moral somadas a essa conta que fará com que muitos tenham um novo recomeço em mundos inferiores à Terra. E já podemos perceber o aumento de infartos, taquicardíacos, entre outros, tantos curtos-circuitos que têm ocorrido com as pessoas nos últimos anos. Independente de idade, sexo, cor, religião, já é o processo de separação entre o joio e o trigo, de que fala a Bíblia Sagrada e tantos outros livros e profecias ao longo dos tempos. O que se sabe é que estes mundos para os quais vão os que não conseguirem a nova vibração são de 2 a 3, que estão ainda na era do fogo, medieval e princípio das colônias. Como se percebe, o todo não castiga a sua criação. Seu amor é tão grande por nós que Ele nos dá outras oportunidades de recomeçar. No fim de todos os erros, custe o tempo que custar, o que é somente um detalhe para nós e para o todo, visto que somos seres eternos e o tempo não existe como compreendemos. Serão atraídos e levados para uma condição inferior ao estado em que se encontram na Terra no momento. O todo tem meios, seres e tecnologias para fazer este remanejamento. Todas essas transformações e mudanças indicam que será o término da quarentena. Aliás, ela já está em processo. As dimensões estão se alinhando e se interpenetrando. Os deuses, os seres excelsos, estão prontos para entrar em contato com a humanidade novamente. Estão se manifestando para os homens pouco a pouco, aqui, ali, bem parecido com o que algumas crenças religiosas afirmavam, que os homens andariam com os anjos novamente. Muitos dos seres excelsos, cujos corpos em vibração estão mais próximos de nossa realidade, juntamente com os seus descendentes, os semideuses, estão aqui mesmo, neste planeta, embora numa realidade paralela, situada principalmente no subterrâneo, com aberturas camufladas para seus túneis, no caso. Não perca tempo se preocupando com o que vai acontecer, ocorrer, com os seres que estão para chegar, isso ou aquilo. Preocupem-se em melhorar-se, em evoluir, aumentar a sua vibração para que possam continuar a sua evolução e não ser reprovados, ficando em situação inferior em uma dimensão precária como essa. Já tivemos tempo suficiente para errar e aprender, corrigir as ações passadas. Agora é hora de abrirmos a consciência e nossa memória cósmica a fim de sabermos quem somos de verdade. Você se sente preparado para uma nova realidade? Se não, está esperando o que para começar a agir? Não espere os picos da transição planetária para perceber que estamos num momento único e que passaremos para uma nova dimensão com novos valores e novos seres, além de interagir com os nossos precursores em direção a novos aprendizados. Estamos terminando mais um programa, O Despertar dos Deuses. Em nosso próximo encontro abordaremos o tema A Conspiração Ativa. Investigaremos o que se passa atualmente em nosso planeta. Começaremos a entender quem está por trás de tudo o que nos ensinaram a acreditar como única forma de verdade, sem nunca questionarmos. Está preparado? Então, não perca nosso próximo encontro. Enquanto isso, não se esqueça, seja luz, seja amor. Até lá!